Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a clínica na psicologia, isto é, a psicologia clínica. E para isso está aqui o Ari Riffelt, que é graduado em Filosofia e Psicologia, é psicoterapeuta, professor e coordenador do núcleo Abordagem Fenomenológica Existencial em Atendimento Clínico da PUC de São Paulo. E a Kátia Euide, que é psicóloga pela PUC e mestre em Psicologia Clínica e professora da mesma universidade. Tem experiência na área de Psicologia Clínica, com ênfase em diagnóstico psicológico e psicoterapia. Tem atuação clínica e docência concentradas no trabalho do psicólogo clínico em contexto de crise. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com um caso, uma situação inusitada, a respeito da profissão, do trabalho do clínico em psicologia. Bom, eu pensei numa cena que eu gosto, talvez muita gente até já conheça, que é o paciente num hospital psiquiátrico. Ele está andando no pátio, puxando num barbante uma latinha. Ele vem. Aí passa o enfermeiro e fala, bonitinho o teu cachorro, né? Ele responde, cachorro? Você não vê que é uma lata numa corda? O enfermeiro sai coçando a cabeça assim, estranhando. Enganamos ele, hein, Lulu? Você tem também algum? Quando me foi solicitado isso, me evocaram algumas cenas de atendimento clínico que eu já vivi. Em geral, quando se fala psicologia clínica, a primeira imagem que vem para todo mundo é um certo estereótipo do psicólogo dentro de uma sala, o paciente deitado num divã, né? Esse é um estereótipo que, inclusive, é muito explorado pela mídia. Mas, na verdade, a atividade do psicólogo clínico nos cria situações que são muito surpreendentes e para as quais nós temos que estar abertos. Então, me lembro de algumas pequenas cenas, né? Uma vez, num consultório onde eu trabalhava, era uma casa que tinha um jardim e tinha uma árvore de médio porte. E um garotinho que eu atendia, num certo dia, um garoto de 8 anos, ele chega, tinha brigado com a mãe, saindo da escola, vindo para cá, e ele emburrado, ele se nega a entrar no consultório, ele desce do carro da mãe e sobe na árvore e se empolera lá em cima, e diz que dali ele não vai sair, né? E é uma situação que acabou exigindo que o atendimento do caso ele começasse ali, no jardim, eu ao pé da árvore, ele empoleirado na árvore, e acabou se desdobrando numa sessão muito linda, onde muitas coisas puderam ser trabalhadas, porque ele desceu depois espontaneamente e pudemos entrar na sala de atendimento. Uma segunda cena que eu também me lembro é de uma adolescente que eu atendia, moradora ali do bairro onde ficava o consultório, e onde ela um dia apareceu, para minha surpresa, com o cachorrinho, né? E ela falou assim, eu fiquei pensando que eu podia aproveitar a hora da terapia com a tarefa que eu tenho, que é a chata tarefa de levar o cachorrinho passear. Não era uma latinha. Não era uma latinha. E aí o cachorrinho passou a fazer parte da nossa sessão de terapia. E também trazendo coisas muito interessantes. E uma última e terceira cena, numa instituição pública onde eu trabalhava, também atuando como psicóloga clínica, um caso que nos foi encaminhado de uma pessoa adulta com síndrome do pânico, com sintomas de muita dificuldade de sair de casa, e que o atendimento dela implicou em eu me dirigir à casa, os nossos atendimentos se darem inicialmente na casa dela, e na evolução do trabalho, a caminhada da casa até a unidade de saúde, que era do território, que era do bairro, nós vínhamos
juntas, né? Vínhamos nesse percurso até que chegou um momento onde ela já podia fazer sozinha esse percurso. Então, pensei nessas 3 cenas, porque acho que ilustram muito a riqueza e a diversidade do que é o nosso trabalho clínico. Então, vamos esclarecer. Quando a gente fala psicologia clínica, o que isto efetivamente quer dizer? Bom, essa não é uma resposta muito simples. Na verdade, a gente até tenta trabalhar isso durante um ano todo num curso. Isso vai variar um pouco de abordagem, quer dizer, dentro da chamada psicologia clínica, você tem uma quantidade grande de abordagens, né? Escolas e pensadores, psicólogos, e aí você vai ter diferentes leituras, né? Eu diria que, basicamente, seria uma atividade cuja finalidade última é devolver a pessoa a ela mesma, ou seja, é mais plena das suas capacidades, das suas possibilidades. O que legitima essa intervenção não é um nome, não é uma categoria, um estado, mas, em última instância, sofrimento. Mas sofrimento no sentido amplo do termo. Né? Quer dizer, uma angústia, falta, necessidade, dificuldades de relacionamento, luto, etc, etc. Você gostaria de... Acho que eu poderia dar seguimento ao que a Ari está falando, dizendo que uma das coisas que caracteriza a psicologia clínica nas suas diferentes abordagens, mas tem um denominador comum, que nós vamos trabalhar com a subjetividade de uma pessoa, e trabalhar com a subjetividade de uma pessoa significa dar lugar e espaço nesse encontro terapêutico para que ela própria, a partir da questão que a traz, porque é sempre uma questão concreta que traz alguém que está trazendo ali um sofrimento manifestado de diferentes formas, mas que ela própria vá tendo um espaço para encontrar suas próprias respostas. Então, é uma situação onde o psicólogo, quando eu digo que ele tem que estar aberto para a diversidade do outro, das diferentes pessoas que você atende, ele tem que estar atento para os vários contextos que compõem o universo existencial, o universo de vida de uma pessoa, né? De forma a que ele vai treinando a se abster de ele fazer orientações ou escolhas determinadas pela sua própria subjetividade, mas que ele vai aprendendo a dar lugar e espaço para que esta pessoa encontre a si mesma, encontre suas próprias respostas. Acho que eu acrescentaria isto como algo que acho que caracteriza o trabalho do psicólogo clínico, e só lembrando que esse tipo de trabalho ele pode se dar tanto num atendimento individual, quanto familiar, quanto grupal. Né? Acho que isso é uma coisa importante para ser colocada. Quer dizer, não é só individual. Você falou em abordagens, né? Eu acho que seria interessante falar que abordagens existem. Existe uma quantidade muito grande de abordagens. Há uns 20 anos atrás, se chegou a um número próximo de 400. Né? É um negócio muito grande, embora, de algum modo, há um consenso em relação a algumas grandes, maiores abordagens. Né? Elas estão ligadas a diversos pensadores, psicólogos, caminham numa determinada direção. Né? Então, você tem um ramo, por exemplo, como a psicanálise, e aí você tem vários... leituras. Vários autores, são ramificações distintas. Como Jung, como Freud. Isso, Lacan, e vai uma quantidade grande de autores, assim. Né? Tem o grupo, vamos dizer, chamado humanístico, tem um grupo chamado fenomenológico, existencial, que aí tem uma certa base também na filosofia, e aí tem vários autores, tem o cognitivo-comportamental, antigamente behaviorista, quer dizer, trabalha basicamente comportamento. Eles vão ficar brigando comigo, não, que talvez esteja sendo muito restrito, não é tão assim, mas vamos dizer, inicialmente bastante comportamento, hoje talvez nem tanto.
Mas existem várias abordagens e todas elas, vamos dizer, muito, eu diria, eficientes, eu realmente acredito nelas, com vamos dizer assim, algumas são mais indicadas para determinadas situações, outras para outras, mas de algum modo com uma certa, vamos dizer, porcentagem de sucesso, na medida do que isso é possível medir, relativamente semelhante. Um aluno já deve entrar no curso de psicologia com uma abordagem definida? Certamente não. Não? Certamente não. Acho que a formação do curso de psicologia nas diversas faculdades, mas de um modo geral, ela é uma formação que nos primeiros anos vai abrindo um leque para que o aluno entre em contato, não só com esses diferentes troncos teóricos, né, que, como o Ari citou, tem principais troncos teóricos, mas depois deles se derivam e desdobram várias possibilidades que vão ganhando corpo mais presente. E é muito importante estar aberto para poder entender qual é a lógica da construção do conhecimento dentro de cada uma dessas abordagens. Então, ao longo da formação, o aluno vai tendo contato não só com esses diversos troncos teóricos da psicologia, mas ele também, e isso é muito importante, vai tendo contato com outras áreas correlatas, porque o psicólogo, ele sempre deverá estar aberto para trabalhar interdisciplinarmente. E, em geral, nos cursos de psicologia das diferentes faculdades, essa construção da formação ela vai se dando gradativamente e as escolhas mais de linhas teóricas pelas quais você tem maior identificação, maior simpatia, maior interesse em se aprofundar, elas se dão mais nos 2 últimos anos, em geral, né? E aí eu acrescentaria ao que o Ari falou, que eu acho que é importante, que, sem dúvida, se você é cuidadoso na sua formação, se você faz uma formação continuada, para além daquilo que os bancos universitários te dão, qualquer que seja a linha teórica que você escolha, a qualificação profissional, ela envolve estudo, supervisão, atitude profissional de responsabilidade, ética, respeito, e nesse sentido, toda e qualquer abordagem teórica que você escolha, se você carrega toda essa postura, você será um profissional que poderá prestar um cuidado à pessoa ou aos grupos que te procuram de uma forma qualificada. Acho que isso é bem importante, né? Posso comentar alguma coisa? Claro. Então, eu acho que mesmo do ponto de vista de apreensão de conhecimento, de estudo, se a gente fizesse uma analogia, você está aprendendo pela primeira vez uma língua. E aí você pega pela primeira vez um livro naquela língua. Vamos dizer inglês, você está aprendendo inglês, você pega o primeiro livro que você vai ler em inglês na tua vida. E você começa a traduzir cada uma das palavras da primeira página. Quando você chega no final da primeira página, você não tem a menor noção de ideia do que você leu, né? Se você puder ter um olhar no sentido de não ficar traduzindo imediatamente, mas buscar entrar nesse mundo, buscar aprender, por mínimo que seja, depois você lê uma segunda vez e mais você absorve, você vai ter uma apreensão do conhecimento muito mais aprofundada, né? Por que eu digo isso? Porque o melhor seria assim, primeiro você entra na abordagem que está sendo proposta e mergulha nela antes de vir com a crítica. Busca conhecê-la, né? Busca entrar em contato, busca apreendê-la antes de exercitar a crítica. Se você escolhe prematuramente uma delas, já vira um Palmeiras-Corinthians, né? Você já fica, de algum modo, criticando o outro porque você tem a necessidade de garantir, vamos dizer, a tua escolha, né? Com uma necessidade de afirmação, de identificação, e você vai perder uma riqueza muito grande. Então, minha sugestão é mergulhe nas diversas abordagens, vá conhecê-las, tenha um olhar mais abrangente para depois escolher um pouco mais para frente e não imediatamente, porque isso restringe muito as possibilidades. Eu tenho orientandos
como a psicanálise é muito divulgada e a mais conhecida, as outras nem tanto, eles já entram com essa ideia. Depois fica difícil aguentar um curso onde eu tenho que olhar todas as abordagens, né? Realmente a ideia é entrar de forma mais aberta, né? Possível. A especialização se dá mais no final do curso, ou a escolha de uma área, é isso? O diploma do psicólogo, ele é um diploma generalista, né? Ele não é um diploma de especializado. As especializações vêm posteriormente. No entanto, mais para o final do curso, o aluno tem possibilidade de fazer escolhas onde ele tem interesse em mergulhar mais profundamente no conhecimento daquela área, ou da psicologia, ou daquele tronco teórico, no caso da psicologia clínica, mas ainda assim ele não sai um especialista, ele sai com um diploma generalista. A formação que os cursos de graduação oferecem, elas são o ponto de partida para você depois seguir fazendo escolhas de aprofundamento, de especializações, porque esta é uma área onde a gente tem que estar sempre estudando, discutindo, tendo supervisões, se qualificando, se aprimorando. Então, eu diria que uma boa formação da psicologia é aquela em que o aluno sai apto a desenvolver já o trabalho, a ter uma atuação profissional, mas onde ele sabe fazer as perguntas que ele precisa conhecer, que ele precisa saber construir as perguntas. Quero ir em busca disto, quero ir em busca daquilo, quero me aprofundar nisso ou naquilo. E é alguma coisa que vai se dando numa relação dialogada com a experiência de trabalho, ao mesmo tempo que você vai buscando a sua especialização, o seu aprimoramento. Então, as especializações vêm a posteriori. Né? É a voz Você corrente, quer acrescentar? por favor. Não, eu diria o seguinte, de algum modo eu me sinto muito privilegiado, porque eu estou quase 40 anos, praticamente 40 anos nessa profissão, e eu acordo segunda-feira de manhã com muita vontade de trabalhar. Isso é raro e para mim é um grande privilégio. Eu sei que a gente vive uma estrutura tal que isso não é tão acessível ou prático para tanta gente. Mas, de algum modo, eu acho que é um grande privilégio. Eu acho que é importante dizer que o psicólogo clínico, mas o psicólogo em geral, trabalha com o homem. E o homem é algo que é absolutamente complexo, extremamente abrangente e que você, de algum modo, jamais vai esgotar. Então, precisa ser apaixonado pelo que você faz. Isso significa, de algum modo, você vai estudando a vida inteira. De algum modo, o tempo todo você vai se aprimorando, estudando. Isso não só porque isso é necessário para o teu trabalho, mas porque isso se torna um grande prazer. Às vezes até um certo vício, mas é muito importante. Então, eu diria que abraçar a psicologia ou a psicologia clínica é algo de vida. Ela não é alguma formação onde você faz 4, 5 anos e depois aplica e acabou. Né? Então, precisa gostar mesmo, mas normalmente é uma profissão que é muito fácil de te cativar. E quero só acrescentar o que a Ari está falando, assim, que esse encontro humano nos acrescenta muito como pessoas. Nós também nos desenvolvemos muito, é muito enriquecedor para a sua própria subjetividade, para a sua própria pessoa. Aproveitando, o psicólogo clínico, diferente das outras áreas talvez, ele sempre precisa fazer análise ou psicoterapia? Fala aí. Então, eu acho que precisa, depende do que se chama de precisa. Legalmente não precisa. Às vezes você sente mais necessidade ou não. Eu acho que é interessante, não que você tenha que ficar todos os anos e todos da tua vida fazendo, mas de volta e meia você se retomar um pouco, entrar em contato, poder olhar também com a luz de um olho externo,
porque a gente sempre é um pouco mais condescendente conosco mesmo quando a gente está na frente do espelho. Então, acho que é algo que é de imenso valor. É recomendável, mas não é uma necessidade que você o tempo todo, cada ano, mas sim, você deve cuidar de você mesmo. Afinal, você é um principal instrumento na relação com o outro, o psicólogo clínico. Você pode utilizar uma série de instrumentos, mas o principal instrumento é ele mesmo. Então, de algum modo, ele precisa ter uma certa clareza em que medida ele está ou não se identificando com o outro, como ele está chegando, o que é dele, o que é do outro. E, nesse sentido, um trabalho psicoterápico com ele mesmo é muito interessante. Eu desconfio um pouco das pessoas que abraçam uma profissão, como, por exemplo, fazem psicoterapia, mas para eles não é necessário, sabe? Sei. É meio estranho isso, né? Isso aí. Tem uma voz corrente que a formação do psicólogo é muito longa. Quer dizer, não é a universidade, você tem que ter uma especialização, faz psicoterapia, supervisão. Como é que está isso hoje? Como é que está o mercado, né? Vamos falar mercado em que, quer dizer, dá para sobreviver com clínica? Como é que é o início da carreira? Acho que assim, primeiro comentar a sua pergunta falando da formação longa. Eu acho que esse longo é exatamente dentro da perspectiva, dessa perspectiva que o Ari colocou, que não é uma exigência legal, mas é uma questão que você permanentemente, cada situação que você encontra, ela te coloca novas questões e novos desafios e suscita em você o desejo de conhecer, de se aprofundar, de discutir com outras pessoas. Então, o espaço da supervisão, que é um espaço que é muito frequente dentro da nossa profissão, é a riqueza de se discutir com outros colegas, com aquela pessoa que você elege como um supervisor, que naquele momento tem algo que pode te enriquecer e te ensinar a propósito daquilo. Então, ela é contínua e longa nesse sentido. Agora, a questão do é possível sobreviver da profissão, ela está diretamente relacionada com o cenário político-econômico que se vive, né? Então, quando falamos em psicologia clínica, vamos tentar não pensar exclusivamente a questão do consultório privado, né? Porque o consultório privado, ele sofre a sazonalidade, né, e as tempestades ou tempos de bonança da economia, né? Então, momentos onde a economia está mais acanhada, está mais restrita, é um momento onde as pessoas não diminuem seu sofrimento, mas onde elas buscam atendimentos mais breves, atendimentos mais rápidos, do tamanho que o bolso permite. Mas ampliou-se muito atualmente a questão da inclusão do atendimento em saúde mental e de psicoterapia nos convênios de saúde, Sim. o que tem ampliado bastante esse corpo da psicologia clínica. Agora, viver exclusivamente do consultório é uma construção longa, mais demorada no sentido econômico e financeiro e exige um investimento. Então, a grande maioria das pessoas acaba tendo simultaneamente alguma atividade remunerada na psicologia, enquanto o seu consultório vai ganhando o corpo. Não sei, Ari podia acrescentar alguma coisa. Eu acho, sem dúvida, você precisa ter alguma atividade externa ao consultório, mas não somente por questões financeiras, eu diria, mas também porque o consultório ele pode te dar uma impressão falsa, no sentido de que você está com muitas pessoas e, na verdade, você está um pouco sozinho. Ou seja, eu acho que você tem que ter contato com o mundo na sua horizontalidade. Precisa ter contato com instituições, precisa ter contato com as pessoas, com grupos maiores. Ficar encerrado no consultório não é alguma coisa que eu, vamos dizer, recomende. Eu acho que uma vez um pai me perguntou em relação ao que dá dinheiro, né, nesse tipo de orientação profissional, né, e eu falei, olha, na minha opinião, o que dá dinheiro hoje é ser guru.
Quer dizer, se você souber como dizer as coisas, não importa o que você diga, sempre terá alguns milhões que vão atrás, e em cima disso você pode ganhar alguma coisa. Mas o mundo mudou muito. Antigamente você tinha cadeiras, ou tinham profissões que davam muita remuneração já quase que automaticamente. Medicina, engenharia e direito. Né? O mundo não está mais assim. Né? Os empregos estão diminuindo, o trabalho cresce e, de algum modo, eu diria o seguinte, você hoje consegue se colocar se, de algum modo, você gosta do que você faz e se você se empenha no que você faz, de algum modo isso repercute. As pessoas percebem isso. E isso, de fato, faz diferença. Então, se você gosta do que você faz bem. Se você faz bem, dá para viver. Não acho que ninguém vai ficar milionário com esse tipo de profissão, mas acho que é importante perceber isso. Eu acho que, assim, antigamente você tinha situações que dificultavam um pouco o acesso ao psicólogo, além da questão financeira, porque havia muito preconceito. Só tá louco? Vai para o psicólogo. Pois é, o preconceito mais, né? Diminuiu bastante. Se criaram outras formas mais institucionais, não tanto o consultório, mas também um pouco o consultório, de acesso a uma população que não tenha condições de pagar o que normalmente se cobra no sentido mais, vamos dizer, mais caro. Mas eu acho que o mercado tem aumentado e diminuído. Eu, pessoalmente, acho que o psicólogo clínico, por exemplo, no consultório, ele só vai ter estabilidade quando ele puder receber pacientes indicados por ex-pacientes. Normalmente, o paciente não indica paciente, ele quer ter o seu terapeuta só para si próprio, ele só vai indicar quando for um ex-paciente. Né? Você ganha estabilidade quando você tem recomendações grandes de ex-pacientes. Né? Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.